Bem-vindos ao Dev Raiz, onde o olhar técnico e crítico encontra as tendências que estão redefinindo o PHP e o Laravel em produção. Hoje a gente vai investigar uma falha silenciosa que derruba aplicações Laravel, a confusão entre register e boot. E olha, isso aqui não é um mero detalhe, tá? É um princípio de arquitetura. A análise de performance em grandes e-commerces, por exemplo, mostram que essa é a causa raiz de bugs caríssimos e intermitentes. Vamos analisar por que dominar o ciclo de vida do framework é o que separa um código que funciona de um código que é realmente robusto e escalável. Para começar essa investigação, de onde vem a grande maioria dos bugs em service providers? A resposta, olha que curioso, não está no código que a gente escreve, mas no momento em que ele é executado. É um erro sutil que passa batido em qualquer teste unitário e só vai mostrar a cara de forma caótica lá em produção, gerando falhas que comem horas e horas de depuração. O culpado, como a gente vai ver, está na linha do tempo da execução. Então, para a gente encontrar evidência, a gente precisa dissecar a cena do crime, o ciclo de vida da aplicação. A forma como o Laravel inicializa seus componentes não tem nada de mágico. É uma sequência rigorosa e, o mais importante, previsível. Entender essa linha do tempo é o primeiro passo para a gente transformar esse mistério todo numa solução de engenharia. Ok, vamos analisar as evidências. Presta atenção na ordem. Primeiro, o framework executa o método register de todos os service providers, sem nenhuma exceção. Só quando essa fase de planejamento está 100% concluída é que a fase de boot começa. Essa separação, que é garantida pelo core do Laravel, é a peça central de tudo que a gente vai discutir aqui. Então, o ponto crucial é este. O framework impõe uma barreira super estrita entre essas duas fases. A fase de registro serve para fazer promessas, e a fase de boot é para cumprir essas promessas. Nunca, mas nunca mesmo, se esqueçam dessa separação. Vamos agora mergulhar na fase 1, o contrato. O método register tem um propósito único, quase cirúrgico: estabelecer contratos com o service container. Pensa nisso como se fosse a fase de planejamento da arquitetura de uma casa, onde a aplicação define todas as plantas de como os objetos devem ser construídos, mas antes que um único tijolo seja colocado no lugar. Em essência, o register serve para dar instruções. Você está basicamente dizendo para o container: olha, se alguém precisar de um payment interface, você entrega uma instância de Stripe Payment. É uma declaração de intenção, não uma ação. Nenhuma lógica de negócio, nada disso é executado aqui. E o que são essas instruções? São declarações de configuração. Coisas como mapear uma interface para uma classe concreta, registrar um singleton para garantir que só exista uma instância, ou mesclar configurações de um pacote. Repara que todas são formas passivas de preparar o container para o trabalho que vem logo em seguida. O ponto principal para se observar aqui é a natureza passiva dessas ações. Métodos como singleton e bind não executam lógica nenhuma. Eles só estão posicionando as peças no tabuleiro, montando o mapa. Nada é resolvido ou instanciado nesse momento. A gente está só definindo as regras do jogo. E isso nos leva direto para a fase 2, a ação. Se o register foi o planejamento, o boot é a execução. É aqui que a aplicação de fato ganha vida e a lógica real começa a rodar, usando todas as ferramentas que a gente preparou na fase anterior. A grande garantia do método boot é a certeza. Como todos os métodos de register já foram executados, você tem a total segurança de que qualquer serviço de qualquer provider já está disponível para ser usado. O mapa está completo e agora sim a gente pode navegar por ele sem o risco de encontrar um caminho que ainda não foi construído. E o que a gente faz aqui? Registra listeners de eventos, carrega rotas, define view composers, cria diretivas Blade. Percebe o padrão? Cada uma dessas ações depende de outro sistema do framework, seja o de eventos, o roteador, as views, já estar totalmente configurado e disponível. É por isso que elas pertencem ao boot. E essa tabela, cara, ilustra a divisão de forma brilhante. Register é o plano, boot é a execução. Um é para configurar, o outro é para agir. Um não pode confiar em outros serviços, o outro pode. Manter esse modelo mental bem claro evita sem exagero 90% dos problemas. Agora, vamos sair um pouco do básico e entrar em táticas usadas por desenvolvedores de elite. Aqui não se trata só de fazer o código funcionar, mas de torná-lo limpo, performático e realmente robusto para aguentar o tranco em ambientes de produção. E aqui está a verdade fundamental que causa tanto problema.
Dentro da fase de registro, você não pode e não deve assumir qualquer ordem de execução entre os providers. Tentar usar um serviço de outro provider no método register é uma aposta. Pode até funcionar na sua máquina local hoje, mas vai quebrar em produção amanhã, quando a ordem de carregamento mudar. E aí, o resultado é um erro fatal de serviço não encontrado. Uma técnica que é, ao mesmo tempo, elegante e poderosa é usar a injeção de dependência direto no método boot. Em vez de ficar usando a façade app para buscar um serviço, simplesmente declare ele como um argumento do método. Isso torna as dependências explícitas, o código fica muito mais limpo e, de quebra, bem mais fácil de testar. Olha só a elegância desse processo. O método boot simplesmente declara o que ele precisa e o container do Laravel, como uma máquina de precisão, resolve e entrega a instância certinha. Não tem acoplamento forte, não tem chamada para façade global, é o poder do Service Container sendo usado da forma mais clara e eficiente possível. Agora, vamos falar de performance, um tópico que é uma obsessão para equipes de alto nível. Em aplicações grandes, o tempo de inicialização pode virar um gargalo real. E os deferred providers são a solução cirúrgica para isso. O provider só é carregado sob demanda quando um dos serviços dele é realmente necessário. É uma otimização crucial para sistemas em escala. O impacto disso é direto. Menos providers carregados em cada requisição significa um tempo de boot menor, aplicações mais rápidas e, em ambientes de nuvem, uma bela redução no custo de CPU. É uma decisão de arquitetura com impacto financeiro real no fim do mês. E assim a gente chega ao veredito. Entender a diferença entre register e boot vai muito além de um simples detalhe técnico. É um princípio de arquitetura fundamental que afeta a estabilidade, o desempenho e a capacidade de manutenção do seu código. Dominar esse conceito resulta em benefícios que são tangíveis e mensuráveis. Menos bugs em produção, aplicações com um boot time bem menor e uma arquitetura muito mais resiliente. No mercado competitivo, a velocidade e a estabilidade que isso proporciona não são só vantagens técnicas, são vantagens de negócio. E a lição aqui é ainda mais profunda. No cenário de tecnologia atual, a dívida técnica não é só código mal escrito, é a arquitetura mal compreendida. O que era uma prática padrão lá no Laravel 5 pode ser um gargalo de performance no Laravel 11. O aprendizado contínuo e profundo dos fundamentos do framework não é um luxo, é uma necessidade para se manter relevante. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com o avanço de tecnologias como Octane e Swole, que mantém a aplicação viva na memória, como a má gestão do ciclo de vida dos providers pode levar a memory leaks catastróficos? Esse é o tipo de desafio que separa os bons desenvolvedores dos excelentes arquitetos de software. Deixe as análises aí nos comentários se esta investigação técnica aprofundou sua visão, fortalece o canal. Até a próxima!